Muito bom dia a todos que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É com alegria que nós iniciamos o Manhã Viva, nosso programa matinal tão bom, que traz sempre temas tão importantes, interessantes, ricos, não é? Para a nossa formação, para a nossa espiritualidade. Hoje nós vamos abordar os médias de comunicação, isso mesmo, práticas e formas de apresentar o Evangelho. Todos nós já sabemos que a Canção Nova é um grande meio de evangelização, graças a Deus, de evangelização nos meios, não é? De comunicação, mas hoje nós vamos fazer uma abordagem maior sobre este tema. Tenho aqui ao meu lado já a presença do convidado de hoje, que é o irmão Bernardino Frutuoso, que veio de propósito para estar conosco. Muito bom dia, irmão. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigado. É sempre uma alegria para nós receber tantas pessoas, tanta gente boa, podemos dizer assim, né? Que vem aqui contribuir com o nosso trabalho e acrescentar imenso na vida daqueles que nos acompanham. O irmão Bernardino, ele é diretor das revistas Além Mar e Audácia. Então, nós vamos abordar esse tema. Como são as práticas e formas de apresentar o Evangelho, né? Qual a importância nesse mundo hoje que está mudando tão rápido, não é? Onde a tecnologia também já nos faz viver uma outra forma, ser evangelizados também de uma outra forma. Nós vamos conversar sobre tudo isso. Mas antes, nós vamos rezar, fazer o nosso momento de oração. Quero convidar o irmão Bernardino para conduzir para nós. Muito obrigado. Vamos então rezar e como vamos falar das comunicações, vamos então fazer uma oração do comunicador. Todos nós, os batizados, somos comunicadores da boa notícia do Evangelho. Vamos, por isso, pedir-lhe ao Senhor que nos ajude a ser bons comunicadores. Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação que não cria comunhão. Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos. Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs. Vós sois fiel e digno de confiança. Fazei que as nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo. Onde houver rumor, fazei que pratiquemos a escuta. Onde houver confusão, fazei que esperemos harmonia. Onde houver ambiguidade, fazei que levemos a clareza. Onde houver exclusão, fazei que levemos partilha. Onde houver sensacionalismo, fazei que usemos sobriedade. Onde houver superficialidade, fazei que ponhamos interrogativos verdadeiros. Onde houver preconceitos, fazei que despertemos a confiança. Onde houver agressividade, fazei que levemos respeito. Onde houver falsidade, fazei que levemos a verdade. Amém. Amém. E pedimos também a Maria, nossa mãe, ela é a grande comunicadora, que nos indica o caminho para Jesus e que nos ensina a comunicar com Ele como ela fez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Assim começamos bem, que beleza podermos rezar também, quem está em casa, entregando também todo o nosso dia nessa belíssima oração. Como eu disse há pouco, o tema de hoje diz muito da missão da Canção Nova, né? Nós que estamos nos meios de comunicação e na evangelização também há tantos anos, né? Mais de 45 anos da Canção Nova. Graças a Deus, chegamos a terras portuguesas, mas nós vamos acompanhar uma peça que conta um pouco da nossa missão
tradição e um pouco da história da Canção Nova. Antes de nós começarmos a conversa, já vamos nos dirigir ali para a sala de estar, mas vamos acompanhar essa peça, então, que é a Gênese, que é a Canção Nova que começou há mais de 45 anos. Está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, até mesmo seu namoro, para virmos viver em comunidade? Ninguém sabia o que seria. Então é um passo no escuro, um passo de fé. Por isso que eu digo que somente na ousadia do Espírito, que é próprio daqueles que Deus chama para fundar uma nova forma de vida consagrada na igreja. Um passo na fé dado sob a luz do Espírito Santo. Em 1976, um convite de Dom Antônio Afonso de Miranda, então bispo de Lorena, mudaria a vida do padre Jonas Abib e de todo o Vale Histórico. Evangelizar primeiro pelos jovens, inspirada na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, do Papa Paulo VI. No começo, quando eu entrei, nós éramos poucos, nós éramos 24 membros. Então era um ambiente assim de família mesmo, né? Nós éramos muito unidos. Então era uma experiência bonita, porque a gente estava aprendendo a viver em comunidade, então tudo era muito intenso. Desabrochar das vocações. Este é um dos sinais de autenticidade colocado pela igreja quando o assunto é carisma. Tudo foi tomando forma. Núcleo, segundo elo, rádio, TV, internet, ermida, santuário, eventos. Meios que cumprem com eficácia a missão de evangelizar por amor. Nesse vídeo nós podemos fazer memória de como a Canção Nova começou, com uma pergunta, um convite do nosso querido e saudoso fundador, e iniciou essa obra de evangelização, que também está nos meios de comunicação. Mas eu quero acolher novamente o irmão Bernardino, que é missionário comboniano, não é isso, irmão? Exatamente. Sim. Uma alegria aprender, né? Nós partilharmos esse momento tão rico, que eu tenho certeza. Aqui diz que o senhor é diretor de 2 revistas missionárias, Além-Mar e Audácia. Eu queria que o senhor falasse para nós, começar desse trabalho, né? O que é cada uma dessas revistas, a missão, e também como é que o senhor sentiu-se atraído, não é? Por essa missão nos meios de comunicação. Muito bem, com gosto. Olha, nós temos, os combonianos, 2 revistas, como acaba de dizer, que editamos em Portugal, e editamos outras nos 4 cantos do mundo, digamos assim, na África, na América Latina, na Ásia, onde estamos presentes. Temos meios de comunicação social. As nossas revistas, em concreto, de Portugal, a primeira a ser fundada foi a revista para os adultos, que se chama Além-Mar. Foi fundada em 1956, se não me falha a memória, penso que não. Com o objetivo de ajudar o povo português, os cristãos, os católicos de Portugal, a conhecer a missão, a difundir o Evangelho através dessa revista, com os testemunhos dos missionários que partiam além fronteiras, Além-Mar, não é? Por isso se chama Além-Mar. É uma revista com uma perspectiva, portanto, missionária. Uns anos mais tarde, em 1964, foi fundada a revista Infanto-Juvenil, a Audácia, que se dedica aos mais novos, a crianças, a adolescentes, a jovens, e que por isso tem uma linguagem diferente, mais simples, com bandas desenhadas, com histórias, com contos, com testemunhos, com esse objetivo de informar, formar e também divertir um pouco os mais novos, que também há alguns passatempos, sempre baseado nos valores do Evangelho e na missão da Igreja. Que beleza! 2 revistas para 2 públicos diferentes, não é? Exatamente. E hoje a gente sabe que é uma luta nossa, principalmente com os mais novos, perseverar, né? Fazer com que eles perseverem lendo, não é, irmão?
E a gente sabe que hoje, infelizmente, o digital tirou um pouco isso dos jovens, não é? Da revista, do papel, dessa leitura. Eu queria que o senhor falasse um pouco das etapas, né? Como é que é produzido? Como é que os temas são escolhidos, os convidados que escrevem os textos para a revista? Bom, nós temos, ao início do ano, a equipa da redação, que não é muito grande, mas que nos reunimos, pensamos nos temas que vamos a tratar durante aquele ano para as duas revistas. Esses temas depois são partilhados, são discutidos, são dialogados com os nossos colaboradores e com os jornalistas que trabalham connosco, alguns da redação, outros que trabalham fora, que não trabalham ali, mas que colaboram connosco frequentemente. E com eles partilhamos aquelas ideias que queremos dar realce durante o ano. Esses temas podem ser variados, são sempre missionários, evidentemente, mas também pensados para o nosso público, em que queremos partilhar a vida da missão. Então, pode tocar aspectos eclesiais dos países onde estão os missionários, sociais, económicos, culturais, porque quando nós conhecemos outros povos, irmãos, podemos também enriquecer-nos com aquilo que eles têm e que para nós nos ajuda a crescer na nossa fé e a crescer como missionários. Portanto, esse é o processo. Alguns dos colaboradores tenham, digamos assim, mais liberdade, sempre dentro dos nossos valores cristãos e missionários. Por exemplo, na revista Audácia temos colaboradores que escrevem há muitos anos. Um exemplo deles é a Alice Vieira, uma famosa escritora de contos infantis, que colabora com a revista Audácia há muitos anos, não é? Ela mesma escolhe os temas e nos envia todos os meses o tema. Falamos e conversamos, mas ela tem essa liberdade, mas sabe e conhece muito os princípios e os valores que regem a revista Audácia, a revista dos generosos, como nós chamamos. Portanto, esse é o processo. Evidentemente que depois, em cada mês, pode haver algum acontecimento, pode haver algum evento que surge e ao qual queremos dar destaque nas páginas das nossas revistas. O senhor já está há muitos anos, então, nessa missão. Sim, eu já fui diretor de revistas no Peru durante 10 anos, na Colômbia outros 10 e agora levo 10 aqui em Portugal. Portanto, 10 em Portugal, já umas décadas. Já umas décadas, sim. O senhor foi escolhido, então, para essa missão, não é? Escolhido por Deus para a difusão do Evangelho através dessa forma, não é? Que não é nova, mas que é extremamente necessária, não é, irmão? Sim, nós somos missionários e a missão é parte essencial da nossa vida. O nosso fundador, São Daniel Comboni, que nasceu em 1831 e morreu em 1881, na África, no Sudão, foi o primeiro administrador apostólico daquelas terras. Ele, desde o início, ele fez muitas viagens ele era, italiano, gente diz italiano, ele era realmente do Império Austro-Húngaro, mas era dali da Itália agora. Ele fez muitas viagens entre África e Europa, naqueles tempos difíceis, de barco, muitos dias em camelo, que eram outros tempos. É verdade. E então ele, desde o início, compreendeu que tinha que comunicar às pessoas, à comunidade cristã que ficava na sua terra, as experiências, as riquezas e as realidades que ele encontrava na África. E desde o início ele fundou uma pequena revista, um boletinzinho que se chamava Os Anais do Bom Pastor. E ele dizia que aquele boletim pretendia exatamente criar comunhão entre as igrejas. A igreja italiana, de onde ele era originário, e a igreja que estava a começar a dar os primeiros passos ali naquela região da África. Ele dizia precisamente isso, que a revistinha, o boletim, Os Anais do Bom Pastor, tinham o objetivo de fomentar a oração,
a comunhão e a partilha também económica dos cristãos com a missão da Igreja, com a missão universal da Igreja. Portanto, nós, desde o início, digamos assim, o nosso fundador já nos incutiu essa missão de comunicar a missão através das revistas, que depois fomos multiplicando com outras iniciativas e com outros meios de comunicação. Nós aqui em Portugal temos também uma rádio digital. Não sou eu o diretor, é o Padre Filipe Rezende. É uma rádio, sobretudo, destinada à juventude, não é? A Rádio Jim, não é? Que podem também sintonizar, é uma rádio virtual. Rádio Jim. É Rádio Jim, JIM.pt, radiojim.pt, que é uma rádio feita por jovens, para os jovens, são sobretudo jovens que participam e que funciona às 24 horas. E qual é o alcance dessa rádio? Pois, como é digital, o alcance é mundial. Não é? Claro, é uma rádio digital, como vocês também transmitem a internet. Sim. Olha que bênção. Com estas novas tecnologias, não há limites, não é? Nem geográficos, nem de tempo. Não é? A pessoa pode ouvir, pode sintonizar a rádio onde quiser. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, exatamente. Em qualquer momento. Não? Essas são as facilidades que nos dão as tecnologias. Portanto, temos, além das revistas, aqui em Portugal temos essa, além das outras coisas que temos digitais. Sim. E essas publicações que o senhor coordena, a gente sabe, lógico, que tem grandes resultados na evangelização, né, irmão? Mas eu queria que o senhor falasse, desse exemplos para nós, assim, do alcance, né, dessas publicações. O alcance é difícil medir, digamos, em percentagens ou em números, o alcance das publicações. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas leem a revista. Podemos dizer que temos 14 mil assinantes ou 15 mil, mas certamente esses assinantes partilham a revista na sua casa ou na sua paróquia ou com os seus amigos, não é? Então, o alcance. O mais importante que eu acho que nós conseguimos com as nossas revistas, e eu destaco muito isso porque realmente acho que é importante, é que as revistas servem também para fomentar vocações missionárias. Eu acho que é um dos aspectos mais importantes. Olha, que bonito. Eu ouço muitos jovens, ouviam-se mais antes, que infelizmente agora os jovens estão sintonizados às vezes em outros valores, mas conheço muitos, em Portugal, nos países da América Latina onde estive. Ainda há tempos um jovem padre de Moçambique escreveu, e eu publiquei o seu testemunho na Aleimar, dizendo que ele é comboniano porque lia as revistas Aleimar e Audácia. Olha. E que foi isso que suscitou a vocação para a missão e para ser missionário. Portanto, eu acho que isso, que haja 2 ou 3 que dizem que por ler as nossas revistas foram missionários, e são muitos mais, penso que isso já podemos ficar felizes que o nosso trabalho é frutuoso, como diz o meu nome, não é? Que se multiplica e que produz frutos para o reino de Deus, que é o mais importante. O mais importante. Outro dos alcances é conseguir com que todo o povo de Deus sinta que é missionário, não é? O Papa Francisco insistiu muitas vezes, e aqui na Alegria do Evangelho dizia que todos nós somos missionários, que todos somos missão. Não é? Somos e que missão, né? E que devemos sair em missão sem medo, rapidamente, sem olhar para trás, quase dizia ele assim, porque o anúncio da boa notícia de Jesus é missão de todo o batizado. E isso é o que nós também tentamos fazer com as nossas revistas, não é? Que as pessoas sintam que ser missionário é também parte da sua vocação missionária. Há uns que partem, que se consagram, como eu, ou os leigos missionários que partem, mas todos nós, todo o povo de Deus é missionário. E isso é também fundamental. Outro dos alcances é, como dizia Combone, fazer com que as pessoas colaborem com a missão e também rezem pela missão. Não é? Santa Teresinha do Menino Jesus é a padroeira das missões, co-padroeira, porque temos São Francisco Xavier,
E ela era uma freira conventual, nunca saiu do convento, nem saiu do seu país, nem dali. E é a padroeira das missões exatamente pela sintonia que ela tinha com a missão. Ela escrevia a alguns amigos missionários que tinha, tinha correspondência com ela e, sobretudo, fazia sacrifício e orava pelas missões. Portanto, nós podemos ser missionários, mesmo doentes, mesmo estando nas nossas camas, mesmo estando em qualquer parte do mundo, sem sair muito da nossa casa, não é? Mas isso não quer dizer que o nosso coração não se abra, não seja missionário, não seja universal, como o de Santa Teresinha do Menino Jesus. Portanto, eu penso que esses são os objetivos e os alcances mais importantes das nossas publicações. E o bonito é que a semente, que é a revista, a gente não sabe onde ela vai florescer, né? Exatamente. Como o senhor dizia, olha, um sacerdote, imagina a alegria, né? Que buscou a vocação por causa de uma revista, né? É verdade. Isso dá-nos um ânimo para nós também, Canção Nova, porque nós também temos uma revista, não é? E dá-nos esperança e para perseverarmos também, né? Sim, evidentemente. Porque hoje, irmão, a gente sabe também que expandiu-se muito o anúncio do Evangelho nos médias, né? Nos meios de comunicação. Mas eu queria que o senhor falasse, pela sua experiência, o senhor acha que essa mensagem também ela corre o risco de ser deturpada? Nós vivemos agora, como sabemos, um mundo diferente do que era há 10 anos atrás, não é? Sobretudo pela emergência das redes sociais, da internet, não é? Sim. E isso, sem dúvida, que veio transformar o nosso mundo. E o modo como a Igreja comunica e o modo como os missionários comunicam. Eu, quando fiz a minha tese de doutoramento, há uns anos atrás, estudei, não vamos entrar em coisas muito teóricas, não vou complicar aqui os nossos telespectadores com isso, mas estudei a comunicação do Vaticano, em concreto a comunicação dos Papas. Sim? E um dos aspectos que abordei na minha tese foi baseado na história da comunicação. E nós percebemos que, ao longo da história, houve como umas vagas de comunicação diferentes, que nós chamamos de mediatização. E que os Papas e a Igreja, ao longo dos tempos, sempre compreendeu que, para anunciar a boa notícia de Jesus, qualquer um dos meios ao seu alcance, desde que fosse lícito, era válido para transmitir o Evangelho. Então, desde o início com os livros, a Bíblia, sim, como sabemos, foi o primeiro livro a ser impresso, sim, depois com a rádio, com a televisão, com a internet, a Igreja sempre se foi adaptando e conseguindo transmitir o Evangelho através dessas plataformas, não é? Por exemplo, nós recordamos João Paulo II, ele que era um ator, ele tinha uma grande capacidade de naquele tempo era a televisão um dos grandes meios, ele fundou efetivamente a televisão do Vaticano e ele comunicava muito bem nesse meio, não é? Ele sabia comunicar e anunciar, por exemplo, aos jovens que o seguiam, com muito ânimo a mensagem do Evangelho que chegava realmente àquelas pessoas. Depois foi mudando, foram mudando os tempos, com Bento XVI que começou também o Vaticano a escrever nas redes sociais, a participar, não é? O Papa Bento XVI foi o primeiro a mandar um tweet, por exemplo, não é? E depois com Francisco, que também com estes meios de comunicação digitais, ele continuou, ele foi também, logo depois da sua eleição, ele reuniu-se com, por exemplo, os jovens de todo o mundo, teve um encontro com eles por videoconferência, foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Fantástico. E em que o Papa falou com os jovens dos 5 continentes e falou da necessidade de comunicar bem e precisamente de anunciar Jesus nas redes sociais, porque também os jovens têm essa missão de ser comunicadores do Evangelho nas redes sociais, na internet. Portanto, isso realmente veio mudar um pouco o estilo de comunicação. Mas isso não quer dizer que
os meios de comunicação antigos, ou mais tradicionais, digamos assim, como a rádio, a televisão ou a imprensa, ficaram para trás. Eu acho que não, eles foram ou permanecem e todos eles se foram complementando. Sim, verdade. Não é? Vão ficando e se vão complementando. Não desapareceram as revistas, não desapareceu a rádio, não desapareceu a televisão com a internet, mas criaram-se novas modalidades de transmissão do Evangelho. E é isso que penso que é o que vivemos agora. É verdade, graças a Deus. Olha, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco e nós vamos encerrar com uma mensagem de alguém muito especial para nós e que vai mostrar também um pouco dessa essa expectativa, né, do que é a Canção Nova. Então, vamos acompanhar, encerrando o nosso primeiro bloco, mas nós temos mais conversa com o irmão Bernardino no segundo bloco. Ser Canção Nova é muito bom. Então, foi por isso que eu, como padre, percebi que depois que eu comecei a viver entre os jovens em comunidade, eu cresci muito. E me tornei um outro padre totalmente diferente pelo fato de viver em comunidade com eles. É muito bom. Agora, é difícil. Não se engane. Dificuldades nós temos e teremos sempre. Eu tive, tenho, vou ter. É um desafio que o Senhor faz para nós. Não seja como aquele jovem rico. Pelo contrário. Eu não sei quais são as suas riquezas. Talvez você não tenha riquezas materiais, mas você tem coisas às quais você se apega, pessoas que são muito importantes na sua vida, afetos que você cultiva. Então, é um desafio. Estamos de volta, segundo bloco do Manhã Viva de hoje, com o tema Os Médias de Inspiração Cristã, as novas formas de anunciar o Evangelho. E onde também estamos inseridos, a Canção Nova é essa nova forma também de anunciar, de levar a boa nova a tantas nações, a tantos povos. Nós fomos acompanhando também no primeiro bloco algumas peças com o nosso fundador, recordando a nossa história, a origem, como tudo começou, aquilo que é de fato a missão da Canção Nova, anunciar Jesus através dos meios de comunicação. Mas hoje eu tenho aqui a companhia também do irmão Bernardino Frutuoso, que é missionário comboniano. Ele é diretor de 2 revistas, está partilhando conosco aquilo que é o trabalho de evangelização através desse meio também tão importante hoje para nós, adultos, para os jovens, que é a revista, né? A leitura, como precisamos incentivar. Então, o irmão está partilhando também a experiência da sua congregação, que também está nesta missão. Nós vamos acompanhar também mais um pouquinho da história da Canção Nova. E a Canção Nova, graças a Deus, chegou às terras portuguesas. É sempre bom recordar. Vamos acompanhar essa peça, então, que recorda a missão da Canção Nova nessas terras aqui também, além mar. Em 22 de agosto de 1998, a Canção Nova enviou 3 jovens para a Diocese de Leiria, Fátima, onde foi fundada uma nova casa da comunidade. Já no ano seguinte, a missão se expandiu. A partir de uma conversa com Dom Serafim de Souza Ferreira e Silva, bispo diocesano da época, os missionários foram transferidos para Leiria em junho de 2000. 2 anos depois, se estabeleceram na cidade de Fátima, onde a comunidade permanece até os dias de hoje. Em Portugal, o canal está presente em todas as operadoras de TV e a rádio pode ser ouvida em toda a região central do país, além de contar com a internet para que a evangelização chegue a mais pessoas. A missão também tem 3 lojas, uma em Fátima, outra em Lisboa e também em Évora, onde a Canção Nova tem uma imersão missionária há 4 anos.
Em várias oportunidades, Monsenhor Jonas Abib visitou a Casa de Missão de Portugal, sempre com o objetivo de salvar almas. Seremos uma grande família e juntos levaremos ao mundo a mensagem de Fátima. Uma mensagem capaz de transformar os rumos da nossa história. Uma mensagem capaz de transformar a estrutura social da nossa sociedade. Como é bom fazer memória da nossa história e sempre com o coração grato a Deus, não é? Por esse carisma, por ter trazido a Canção Nova para Portugal. Lembrando também que esse vídeo já é um vídeo que estamos recordando, mas a missão de Évora, né? Évora, nós já temos uma casa de missão, graças a Deus. E assim é o Evangelho sendo difundido. Que bom. Mas nós também temos outras formas, não é? De anunciar o Evangelho, que é através dos livros, das revistas. Vamos também para o nosso momento agora, rubrica Boas Leituras. Estamos aqui, então, na mesa da nossa rubrica Boas Leituras, sempre com ótimas sugestões da nossa loja Canção Nova aqui em Fátima. O primeiro livro que eu quero apresentar é Pregar o Evangelho. Trata-se de um documento que propõe uma reforma curial, um ajustamento de métodos e posturas que se desejam radicados e de inspiração conciliar, com destaque para ênfase na evangelização. Então, é um livro para estudo, né? Como precisamos também do Papa Francisco, como precisamos estudar, aprender, não é? E nos formar melhor como comunicadores que nós somos. O outro livro é para criança, a Bíblia, Minha Bíblia, a Grande História, em livro pequeno. Olha, um livrinho muito bom de leitura para os mais pequenos, para nós também. Incentivarmos e formarmos nos nossos filhos esse hábito de ler, principalmente a Palavra de Deus. Começa de pequeno, porque depois vai ser mais fácil para nós, não é? Para os pais que querem ver os filhos também evangelizados e seguindo os caminhos de Deus. E o outro livro, Guia do Bom Cristão, também para os mais pequenos. É um livro das instruções de Deus para a nossa caminhada de cristãos, em prol do outro e de nós próprios, agindo em palavras e atos. Então, é escrito numa linguagem muito boa, objetiva, uma linguagem acessível aos mais pequenos. Então, ficam aqui essas 3 dicas. Você pode ligar na nossa loja, pedir, receber em sua casa, porque nós fazemos esse trabalho de entregar, não é? Pelo CTT. Ou também, quando vier a Fátima, visitar a nossa loja, onde você vai encontrar não só esse, mas uma quantidade enorme de livros e de belíssimas e ótimas obras. Já voltamos aqui para a nossa sala de estar com o irmão Bernardino. Vamos continuar nossa conversa, porque o tempo passa a correr, não é, irmão? Verdade. Eu queria que o senhor falasse da importância de formar novos comunicadores do Evangelho, né? E como que nós podemos formar? Ora bem, a formação é fundamental para qualquer comunicador, não é? Verdade. O primeiro aspecto que eu acho que é importante na formação é uma formação que podemos chamar espiritual e teológica, não é? Nós temos que, como comunicadores, ter e fazer uma experiência de Jesus e de Jesus que se vive no encontro pessoal e no encontro comunitário, porque a fé também cresce e desenvolve-se na comunidade. Portanto, um comunicador tem que ter essa experiência, porque se eu não tenho essa experiência, eu não posso comunicar aquilo que eu não vivo, não é? Porque senão não seria uma comunicação autêntica. Sim. E isso percebe-se claramente que a pessoa não está a transmitir aquilo que vive. Ou seja, não havia coerência entre aquilo que eu estou a dizer com as palavras e aquilo que eu estou a viver
na minha vida. Portanto, eu penso que isso é o primeiro aspecto e fundamental, não é? Muito bom. Depois, é preciso também que o comunicador, se é um profissional, tenha a preparação correspondente para poder comunicar com qualidade a mensagem do Evangelho, porque no mundo em que vivemos é importante ser competente. Não é? Porque há muitas outras mensagens ao mesmo tempo que interpelam as pessoas. E nós, se queremos tocar com a nossa mensagem também o coração das pessoas, temos que apresentar uma mensagem de qualidade que toque também a vida das pessoas. Não é? E depois, acho que também é importante que essa mensagem que transmitimos seja, sobretudo, fruto do nosso testemunho de vida. Não é? Era o Papa Paulo VI, ou São Paulo VI, agora, que dizia que o nosso mundo precisa mais de testemunhas do que de mestres. E penso que isso também se aplica, na comunicação. Não é? Quando nós transmitimos histórias, sejam nossas, sejam de outras, por exemplo, nós nas nossas revistas Alemar e Audácia apresentamos sempre testemunhos dos missionários. Eu digo sempre que os missionários são os melhores repórteres, os melhores jornalistas que nós temos. Eles caminham e partilham a vida do povo com o qual estão, na África, ou na América Latina, ou na Ásia, e são eles que depois podem transmitir aos nossos leitores essas experiências de fé e de vida que estão a fazer. Portanto, todos esses aspectos penso que são importantes para um comunicador da fé. Nossa, o senhor falou aí tudo que o nosso fundador também falava para nós, não é? Isso quer dizer que estamos bem, que estamos em sintonia. Muito sintonia, irmão. Ele falava da importância de nós levarmos o Deus vivo e vivido. Exatamente. É isso que nós precisamos levar para o povo. E ele falava que nós precisamos ser profissionais de Deus. Exatamente. Temos o que o senhor falou, irmão. Fico feliz, não é? É exatamente assim, porque se nós não somos, eu digo, vamos pôr profissionais entre aspas, não é? Mas temos que realmente fazer as coisas bem, não é? O melhor que sabemos e podemos para que a mensagem do Evangelho, que merece tudo, não é? É o melhor que nós temos, é o maior dom que nós temos, é o Evangelho, é a fé em Jesus, seja transmitida realmente com essa eloquência que o Evangelho merece e com esse profissionalismo que merece. É verdade. E isso tem uma experiência enorme, não é? De anos, inclusive em países diferentes. Eu queria que o senhor falasse qual a importância de nós nos preocuparmos, né, com a criação desse conteúdo, de um conteúdo que alcance diferentes grupos etários. Sim, eu estive no Peru no início da minha vida, nos anos 90, e trabalhei 10 anos, sempre com os meios de comunicação social, e visitando colégios, escolas, falando das revistas e da missão também. E depois na Colômbia. Na Colômbia, quando eu lá cheguei, foi, digamos assim, quando começou o boom da internet. Não é? Lá tínhamos nós também 2 revistas, Igrejas Sem Fronteiras e Aguiluchos, assim se chamam. Olha. E começou também, as pessoas começaram a ter acesso à internet em qualquer lado. Os telemóveis que nós carregamos começaram a ser frequentes com a internet e tudo. Então nós pensamos também em novas, que tínhamos uma oportunidade para criar novas modalidades de evangelizar e de falar da missão. Naquele caso concreto, nós criamos uma rádio online, que ainda funciona, já vim embora, mas continua a funcionar, que tinha muitos ouvintes aí. Foi uma experiência muito bonita, porque não só nós, os missionários e a nossa equipa da redação, senão que havia muitos voluntários que participavam, e estudantes da universidade, de uma das universidades católicas aí, do Minuto de Deus, que vinham e faziam os seus estágios e partilhavam também a sua experiência ali com os nossos ouvintes. E tínhamos também uma televisão, não é como a Canção Nova, não era uma coisa mais simples, mas que também nós tínhamos digitalmente. Tudo isso acompanhado com o trabalho nas redes sociais, que já começavam a ser muito importantes, não é? Então tínhamos nós também o nosso Facebook, o Instagram, e aí também fazíamos as mensagens correspondentes, porque cada meio
exige um tipo de comunicação diferente, não é? Não é o mesmo comunicar numa revista ou numa rádio ou na televisão ou nas redes sociais. Mesmo dentro das redes sociais não é o mesmo comunicar no TikTok que comunicar no Facebook ou no Instagram. Então tudo isso temos que ter em conta, não é? Se queremos realmente chegar com a nossa mensagem, porque não é só estar presentes, como falávamos antes, é estar presentes com competência, estar bem presentes para que a nossa mensagem realmente toque a vida das pessoas. Então, nós lá fazíamos esse trabalho muito interessante e com muita gente. Um trabalho que fazíamos também em equipa. Eu também tinha um programa aí na emissora Minuto de Deus, relacionado também ao movimento carismático, um programa dominical. Trabalhávamos em conjunto com eles, tínhamos alguns concertos a cantores católicos que fazíamos em conjunto. Havia coisas de trabalho em rede muito interessantes, tudo com esse intuito de que a mensagem do Evangelho chegasse a mais pessoas. Sim. Aí também fazíamos um programa semanal, sempre sobre a missão, que distribuíamos a toda a América Latina, a meia hora, todas as semanas, desde a Argentina até Miami, que o distribuíamos, acho que mais de 1000 rádios transmitiam, sobretudo rádios das redes locais e católicas, que transmitiam esse programa, Igreja Sem Fronteiras, que se chamava também assim esse programa, que levava essa mensagem, esse testemunho direto da missão para os ouvintes dessas rádios. Um trabalho muito bonito que eu gostei muito de fazer. Bonito. E graças a Deus continua o trabalho, Continua. Né? O da televisão, o meu, pois não continuaram, mas o da rádio ainda continuam, juntamente com as revistas. Claro que o da televisão exige um pouquinho mais de trabalho e de dedicação e pronto. E então não continuaram, mas o da rádio sim, porque compreendemos que realmente esses meios chegam às pessoas, não é? Nós sabemos que a internet é rápida, está em todo lado e é acessível quando as pessoas querem, não é? Eu posso estar em qualquer parte do mundo e digo, não, vou ouvir a rádio Igreja Sem Fronteiras. Então eu vou e ouço, não é? Em qualquer momento, ou como a rádio Canção Nova, não é? Esteja no Brasil ou esteja em Portugal, eu posso estar a ir e ver. E isso é muito importante para nós, porque o Evangelho já chega em qualquer momento. Não há tempos, não é aquele tempo estabelecido, mas é sempre. São as 24 horas do dia, em todo lugar, globalmente falando. Sim. E como que o senhor vê a questão da evangelização com a cultura local? Que a gente fala tanto dessa palavra, né? Inculturação. E às vezes também eu vejo que se deturpa um pouco a questão do que é essa enculturação, irmão. O senhor que esteve aí em países, né, diversos, de culturas com certeza muito diferentes, né? Sim. O Concílio Vaticano II diz-nos que em todas as culturas estão presentes as sementes do Verbo, não é? E que são essas sementes do Verbo que nós temos que descobrir quando queremos evangelizar. Portanto, os missionários, quando chegamos a um país, somos como recém-nascidos, digamos assim, não é? Nessa cultura. Sim. Então temos que aprender o idioma, senão o falamos. Ainda que falemos, eu estive no Peru, estive na Colômbia e outros países da América Latina, e não é o mesmo castelhano no Peru que na Colômbia, não é? Então a gente pensa que sim, mas não, tem que se adaptar a cada... Isso é parte do processo de enculturação. Depois tem que conhecer a cultura, tem que saber como as pessoas reagem a determinadas coisas. Portanto, a enculturação que nós devemos fazer pessoalmente, antes de fazer a enculturação do Evangelho, é fundamental, não é? Conhecer a cultura, os costumes, a língua, como disse, para que as pessoas compreendam que nós estamos a caminhar com elas e estamos em sintonia com elas. Então, no processo de evangelização, isso é fundamental, não é? Temos que fazer esse esforço de caminhar com as pessoas, para que elas sintam que nós realmente somos um colombiano mais ou um peruano mais, ainda que sabem que somos sempre estrangeiros, porque a nossa boca, quando falamos, percebem exatamente que não somos dali, mas que compreendem que nós que queremos caminhar com eles, que queremos com eles partilhar a nossa vida e queremos com eles falar e testemunhar a alegria do Evangelho.
que é isso, para isso que nós lá estamos. Depois, claro, a Igreja faz um caminho também de enculturação. Por exemplo, ali na Colômbia e no Peru, os evangelhos eram traduzidos às línguas indígenas ou às línguas locais, que é parte desse processo de enculturação. Ou as homilias e as missas são feitas também com esses idiomas, como no Brasil, também em algumas zonas isso se fez, isso está a fazer, que é para que, digamos assim, as pessoas compreendam que o Evangelho é também delas, não é? Que é parte da vida delas e que eles podem compreendê-lo na sua própria língua. Portanto, é um tema muito vasto, que nós poderíamos demorar muito tempo a falar, mas digamos que isso é fundamental. Então, quando eu quero comunicar o Evangelho, eu tenho que ter em conta todas essas realidades culturais, sociais, económicas e políticas, para que as pessoas realmente possam compreender e que o Evangelho transforma essa vida e transforma essa realidade que elas estão a viver. Posso partilhar uma pequena história. Quando eu estava na Colômbia, infelizmente a Colômbia é um país com um histórico de violência muito grande, aos grupos guerrilheiros, não é? Depois apareceram, nos anos 60, os grupos das pessoas que traficavam com droga. Isso traz muito dinheiro e traz muita violência também àqueles bairros. E eu, com um padre espanhol, numa Semana Santa, o padre Pepe Girau e eu e dois leigos, fomos para uma comunidade indígena numa zona de guerrilha, dominada pela guerrilha, que lá só entra, eles sabem que lá só entra quem eles querem, não é? O pároco disse, podem ir, vão, e estamos lá. E um dia, pela noite, quando eu estava ali a fazer a minha oração, ali retiradito, numa zona, chegou um senhor e começámos a conversar. Ele chegou, sentou-se, disse boa tarde, eu disse boa tarde, e começámos a conversar, não é? Era um guerrilheiro, não é? E ele disse-me, contou-me a sua história de muito sofrimento, de muita dor, porque os guerrilheiros também, eles muitas vezes são recrutados, mesmo quando são crianças, até crianças, e ele disse-me, eu sou cristão, o que me dá a mim valor de continuar a lutar e querer sair daqui é porque eu rezo todos os dias. Olha, imagina? Nem imaginaria isso. Exatamente. Ele que integrava, mas que de coração ele fazia, aquilo para ele era como um trabalho em que era obrigado a estar, mas de coração ele sentia que não estava a fazer o bem. Felizmente depois houve um processo de reconciliação e de perdão e de incorporação dessa guerrilha à vida civil, e muitas dessas pessoas, alguns que depois também nós acompanhamos em Bogotá, na capital, puderam realmente refazer as suas vidas, fazer processos de perdão, de reconciliação e de integração na sociedade. Tudo isso porque o Evangelho realmente é aquela pequena semente que vai brotando no coração das pessoas quando é bem testemunhado, quando é bem transmitido. Sim, simplesmente a sua postura, a sua presença ali atraiu, né? Sim, fez com que ele se aproximasse do Eles Senhor. Sabiam que nós estávamos ali, como eu disse, porque eles sabiam que quem entra e quem sai, controlavam quem entra e quem sai. Portanto, aquela presença, aquele testemunho, eles devem nos ter estado a observar durante aqueles dias, enquanto nós visitávamos as comunidades e estávamos ali com as famílias e partilhávamos aí um pouco com eles a vida e as celebrações e a fé. E aquele sentiu-se tocado e dizia, eu que sou cristão, ou que sinto e que rezo, também sinto necessidade de ir e partilhar um pouco aquilo que sou. E arriscou um pouco para vir ali, aproximar-se e falar comigo. Sim. Irmão, e as comunidades de fé, as pequenas comunidades influenciam totalmente, não é? É isso que eu percebo. Influenciam o todo, né? A sociedade, não é? Exatamente. Nós temos nos Atos dos Apóstolos esse testemunho, não é? As primeiras comunidades cristãs, que naquele tempo eram pequeníssimas, não é? Era uma pequeninha gota ali naquele oceano do Império Romano, não é? E o que impactava nas pessoas era a maneira como os cristãos se relacionavam, não é? Que até nos Atos diz, vejam como eles se amam, não é? E esse testemunho da comunidade, que vivia juntos, que partilhavam a vida, que rezavam juntos, é que impactava nos outros que naquela altura não eram cristãos. E penso que isso é o que nós vivemos em muitas jornadas que fizemos pela missão em diferentes partes do mundo. É isso, as pequenas comunidades são esse fermento, esse sal
que falava Jesus, esse grão de mostaça que cresce e que vai pouco a pouco, de maneira silenciosa, que às vezes não é muito percebida, que se vai difundindo e que vai fazendo uma árvore grande, não é? Que vai construindo a vida das comunidades. E penso que isso, o testemunho credível é o mais importante realmente no trabalho de evangelização. Não é tanto aquilo que dizemos, mas é aquilo que fazemos e como vivemos. Nossa, irmão, isso ficou forte na sua fala, que o nosso testemunho, a gente tem que se preocupar muito, né? Com a nossa experiência e da forma como nós vivemos, Exatamente, não é? sim, sim. Porque realmente é o nosso testemunho que vai atrair, as pessoas percebem. Percebem, sim, sim. Percebem muito bem aquilo que nós somos e como vivemos e que aquilo que transmitimos realmente nasce, cresce da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, não é? Sim. E que há ali aquela planta que realmente dá umas sementes e são essas sementes que nós estamos a partilhar com as outras pessoas. Digamos assim, essa analogia, um bocadinho do que é a nossa vida de fé. Eu penso que é isso, não é? É aquele grãozinho, aquela luzinha que nós vamos partilhando com os outros, que acende a nossa vida, que nos ilumina e que pode iluminar a vida dos outros. E foi isso que o senhor fez nesse programa conosco, viu? A sua partilha, as histórias, né? De fato, iluminaram. Eu acho que o senhor já deu aí muitas direções, orientações para todos que nos acompanham, podem estar envolvidos nesses meios de evangelização, porque hoje tornou-se muito acessível, né? Através da internet, toda a gente pode... Não é fazer um trabalho de evangelização ali com o seu testemunho, com palavras, não é? Então, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais para esses missionários que estão desbravando esses meios. Muito bem. Há que referir aquilo que eu disse no início, que todos nós somos missão, todos nós somos missionários. Todos nós podemos partilhar, podemos não fazer um post nas redes sociais ou não fazer um TikTok, mas podemos ser missionários desde a nossa vida, com a nossa oração, com o nosso sacrifício, com ajuda aos missionários, que isso também é importante, não é? Aos missionários que vivem longe, com a nossa colaboração, seja os combonianos, sejam outros missionários, seja a Canção Nova. Aqui nós trabalhamos pelo reino de Deus e então todos nós devemos estar envolvidos no reino de Deus. E ser, como dizia São Paulo, comunicar e falar da boa notícia do Evangelho sempre, oportuna e inoportunamente. Né? Para que realmente esta alegria que nós vivemos, esta ternura, este amor, possa ser partilhado com todos. Como dizia o Papa Francisco, somos uma igreja em saída. E é isso que todos devemos ser, não é? Sim. De uma maneira ou de outra, seja na internet, seja na minha família, seja no meu trabalho ou no meu bairro ou na minha paróquia, todos estamos em saída para testemunhar e para anunciar a boa notícia de Jesus. Muito obrigada, irmão, pela sua presença. Nada, foi um gosto. Foi um gosto para nós também, eu tenho certeza. Para mim, para todos que estamos aqui em estúdio e para quem acompanhou de casa esse Manhã Viva tão diferente, não é? Com esse tema, mas também que nos interpela sobre a nossa missão. Como o irmão dizia, cada um de nós é uma missão e é um evangelizador. Obrigada, irmão. Deus abençoe a missão igualmente. do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Eu quero deixar um abraço também para aqueles que nos acompanharam, lembrando que todos que ajudam uma obra de evangelização também são evangelizadores. Olha que bonito que o irmão também trouxe para nós. Quem está em casa, quem colabora, quem apoia, quem reza pela missão de um missionário da igreja como um todo, está também fazendo a sua parte de uma forma muito bonita. Então, agradeço os benfeitores da Canção Nova, aqueles que mantêm, sustentam essa obra. Agradeço toda a família Canção Nova que ajuda e ama a Canção Nova aqui em Portugal. Deus abençoe e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.